Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo de número 2. Evangelho de Jesus que escreveu João, capítulo de número 2. Diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: enchei as jarras com água. E os encheram até a borda. Então lhe disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubesse os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, glorificamos, exaltamos o teu nome. Que a tua palavra seja pregada com sabedoria, com entendimento, com graça, com intrepidez. Que a tua palavra seja revelada, Senhor, ao nosso coração. Que o Senhor possa falar, Pai, ao coração de cada um. Tira todos os impedimentos, barreira, tudo aquilo que não provém de ti, seja arrancado, removido, e que esta palavra, Senhor, chegue com entendimento, e que ela mude, transforme, que ela possa trazer, Senhor, esperança, fé, e que ela possa confrontar, Senhor, quem sabe cada um de nós, mas para podermos sair melhores. Portanto, eu te peço graça, tira, Senhor, qualquer barreira que possa haver no mundo espiritual ou no mundo físico. Nós repreendemos em nome de Jesus, amém e amém. João capítulo de número 2, eu gosto desse texto. É um texto que fala sobre o primeiro milagre de Jesus. Jesus é convidado com seus discípulos em um casamento lá em Caná da Galileia. E quando Jesus é convidado, logo no mesmo instante, a mãe de Jesus, ela vai falar com o seu filho que o vinho acabou. E ela procura, e a resposta de Jesus é: mulher, o que é que eu tenho a ver com esta tua preocupação? Não é chegada a minha hora. Logo em seguida, a mãe de Jesus, ela vai procurar aqueles que estão servindo o vinho e vai dizer: olha, fazei tudo quanto ele vos pedir. Tudo que ele pedir, vocês façam. Em seguida, Jesus vai pedir, e vai pedir para que eles encham as vasilhas de água. Não eram poucas. Essas 6 vasilhas davam aproximadamente de 400 a 600 litros de água que comportavam. Eles enchem até a boca, e aí Jesus pede para que eles possam tirar um pouco, servir ao responsável, que era o líder da festa, que era o organizador, era o mestre-sala. Vai lá, serve primeiro aquele que organizou a festa, aquele que preparou tudo, serve lá e dá um pouco para ele. Eles vão servir, tirar um pouco daquela água, daquele jarro, e quando serve, diz que o mestre-sala, o responsável da organização da festa, ele toma um pouco daquele vinho e ele traz um feedback. E o feedback dele é: todo casamento existe que colocam o vinho melhor primeiro e o vinho inferior segundo, porque depois que beberam já não estão mais
com paladar para ver qual é o vinho bom. Todo casamento é assim, mas esse casamento e essa festa se tornou diferente. O vinho bom foi servido no princípio, e agora no final, o vinho é superior ao primeiro vinho. O vinho que está sendo servido é melhor do que o primeiro. Isso não é normal por aí nos casamentos e nas festas qual eu tenho feito. E logo em seguida diz que eles vão terminar de servir e que Jesus inicia a partir de então o seu primeiro milagre, o seu primeiro sinal, e diz que os discípulos creram nele e ele continua a poder o seu processo de fazer milagres e o seu propósito. Amém? Quantos entenderam até aqui? Esta simples, é rápido, não é fácil essa passagem, não tem dificuldade de nós entendermos. A Bíblia é simples, a Bíblia é prática de nós compreendermos. Mas a primeira coisa que eu quero aqui na lição que a gente aprende para nós refletirmos e que eu entendo aqui, primeira coisa é que um milagre aconteceu, um sinal existiu. E quando a gente fala de milagre, a gente fala de intervenção de Deus, porque milagre não se explica, milagre só se crê. Tudo que se explica não é milagre, tudo que faz sentido não tem como ser milagre. Milagre é algo de uma intervenção divina. Com toda a ciência e tecnologia que a gente está hoje, com todos os cientistas, matemáticos, físicos, eu nunca vi ninguém transformar água em vinho. Eu nunca vi ninguém poder pegar um pouco de água e transformar em vinho. A gente está num tempo avançado, na era do TIC, tecnologia, informação, computação, mas até hoje eu nunca vi alguém fazer algo tão extraordinário assim. Nem a ciência, nem a tecnologia, nem a sabedoria humana, porque milagre não se explica. Milagre é intervenção divina, aleluia. Milagre é intervenção divina. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Ainda Deus continua fazendo milagre, ainda Deus continua intervindo, ainda Deus continua atuando, ainda Deus continua fazendo sobrenatural, aleluia. Deus ainda continua com as tuas mãos agindo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda, Ele não é filho do homem para que fala e não aconteça, Ele não se arrepende, o que Ele diz acontece. Milagre ainda é possível. Século chamado 21 que nós estamos, Deus ainda permanece o mesmo. Deus não altera o seu caráter, Deus não altera a sua conduta, Deus não altera a sua palavra, Deus não altera a sua forma. Deus ainda permanece o mesmo. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei de uma coisa: Deus está nessa noite dizendo: se houver necessidade de entrar com provisão e fazer o sobrenatural, e quem sabe você está aqui nessa noite dizendo: só um milagre na minha casa, só um milagre na minha vida, só um milagre para poder trazer a alegria de volta, só um milagre para poder eu viver o que precisa viver. Eu tenho a te dizer: é possível, é possível. Milagre ainda é real. Mas olha só que interessante, desse texto diz que Jesus foi convidado, Maria, a mãe de Jesus, e não mãe de Deus, estava lá, estavam os discípulos lá. Olha só, a mãe de Jesus, o próprio Jesus, os discípulos estavam lá, e a gente entende que Jesus é Deus, amém? Entendendo que Jesus é Deus, entendendo que Ele pode todas as coisas,
entendendo que Ele pode transformar água em vinho. Entendemos que Jesus é aquele que ressuscita quem morreu, que Ele coloca de pé quem está caído, que Ele traz esperança para aquele que está desesperançado, Ele traz alegria para aquele que está triste. Ah, meu Deus do céu, Ele fortalece quem está fraco. Nós sabemos que Jesus faz tudo isso e muito mais. Quando Jesus está lá com seus discípulos, está a mãe de Jesus, não foi privado de poder ter um tempo difícil. A gente poderia muito bem dizer, aonde Jesus está, aonde Deus está, não haverá dificuldade. Aonde Deus está, não haverá problemas. Aonde Deus está, não haverá situações difíceis. A gente às vezes cria um conceito dizendo, se Deus está comigo, eu estou livre de qualquer mal, eu estou livre de qualquer situação. Se Deus me acompanha, se Deus está ao meu lado, eu estou blindado de não acontecer nada na minha vida. E isso causa uma frustração, porque às vezes nós passamos por situações, nós passamos por adversidades, passamos por tempos difíceis, seja na área emocional, seja na área material, seja na área conjugal, seja na área profissional. A gente está sujeito a passar situações. Olha que o vinho acabou e foi um grande problema para aquela situação. Então foi um tempo difícil, só que Deus estava presente, Deus não estava ausente. E nós não estamos privados de não passarmos tempos difíceis. Nós não estamos privados de podermos passar do carro bater. Nós não estamos privados de poder alguma situação nos entristecer. Nós não estamos privados de uma depressão chegar. Nós não estamos privados de podermos passar alguma coisa que nos machuca, alguma coisa que dói. Nós não estamos privados, porque Deus estava presente e eles não foram privados de poder o vinho permanecer. A situação difícil chegou. Se nós não estamos privados, nós precisamos entender o seguinte, que mesmo que eu não esteja privado de passar situação difícil, eu tenho que entender que também nós não estamos privados da provisão e das mãos de Deus na situação difícil. Da mesma forma que nós não estamos privados, nós também não estamos privados de poder continuar crendo que Ele está conosco. A Bíblia diz, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Ele venceu. E se Ele venceu, nós devemos considerar que o tempo difícil não nos leva a nós morrermos ou nós perdemos. É só um período e uma fase que nós vivemos, aleluia. Mas nós temos a garantia, mesmo em tempo difícil, nós temos a garantia que se Ele venceu, nós nos tornaremos vencedores também, aleluia. O Salmo de número 120, verso de número 1 diz: quando eu estou na angústia, eu clamo e Ele responde. A angústia pode vir, pode bater, mas quando você clama, você não está privado da resposta dEle chegar no coração. Salmo de número 23 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não estou privado em passar momentos que podem me provocar medo da morte. Mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não estou privado de que a tua vara e o teu cajado estão presentes também e podem me consolar. Isaías 43, verso 1 e 2 vai dizendo assim:
Oh Jacó, eu te escolhi, eu te remi. Se passares pelas águas, elas não vão te afogar. Se passar pelo fogo, não vão te queimar. Eu não estou privado de passar por águas e tempos difíceis, e nem por fases quentes que possam querer me queimar, mas eu também estou com as mãos de Deus entrando nas águas e no tempo do fogo a me guardar também. Em nome de Jesus, eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida. Nós não estamos privados de passar qualquer dor, qualquer sofrimento, qualquer choro, mas nós não estamos privados também da provisão de Deus, da intervenção de Deus, da manifestação dele, do poder dele. Aleluia. O mesmo Deus que diz em Mateus 28, dizendo: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Olha para quem está do teu lado e fala assim para ele: nenhuma situação difícil é porque Deus está ausente, mas toda situação difícil Ele está presente. Ele está presente, Ele está vendo, Ele está conhecendo, Ele tem poder. Ah, meu Deus do céu. Sabe por quê? Porque você entra aqui nessa noite dizendo: o tempo difícil, a dor, o choro, o momento, ou algum negócio que não deu certo, uma tristeza ou angústia, será que Deus está comigo? Não é o tempo difícil que determina a ausência de Deus. Porque vamos lá para João, capítulo de número 11, quando Marta e Maria vai dizendo para Jesus: Senhor, se tu tivesse aqui, não tinha acontecido. E às vezes a gente pensa isso: Senhor, se tu não tivesse aqui, se o Senhor tivesse aqui do meu lado, comigo, eu não estaria passando nenhuma situação. Mas se Deus é onisciente, Deus é onipresente, se Deus está presente em todo o tempo, não é uma questão física que determina, porque Ele está acima do nosso tempo. Ao mesmo tempo que a gente está aqui agora, Ele está lá na sua casa agora também. Ao mesmo tempo que a gente está aqui agora, Ele está lá na sua família também. Deus contempla todas as coisas. Deus não é limitado ao tempo e ao espaço. Entenda que nós estamos limitados ao tempo e ao espaço, porque nós vivemos no cronos, no cronômetro, vivemos no tempo crono, que existe tempo limitado e espaço limitado. Mas Deus está além desse tempo, Deus está no Kairos, que está acima e que não tem limite, não tem limite de espaço, não tem limite de minutos, de hora. Não, Deus está acima de tudo. Deus é ilimitado, Deus é tudo presente, é tudo agora. Então fica tranquilo, em nome de Jesus. Não é a situação difícil que Ele afastou, Ele está lá, mas Deus permite algumas coisas acontecerem. E o que Ele permite para acontecer não é para a morte, não é para vergonha, não é para destruição. O que Ele permite para acontecer não é porque Ele quer e Ele tem prazer, não. Algumas coisas têm permissão. Sabe por quê? Porque na realidade quem fez a festa e quem organizou a festa não foi Jesus. Quem organizou a festa foi os noivos, quem organizou a festa foi eles contratando. Então entenda uma coisa: tudo que o homem faz, tudo que o homem organiza sem Deus, é propício a acontecer qualquer coisa que dê errado. Porque tudo que Deus organiza e tudo que Deus planeja não dá nada errado. Tudo que Deus organiza e Deus planeja não dá nada errado. Você lembra quando Noé vai construir a arca? Noé constrói a arca. E como é que a arca deu certo? Depois que vem a chuva, e quando a chuva vem, vai provar se vai entrar água dentro da arca ou não. Entenda uma coisa, que a gente é provado só depois que a gente está pronto. Aí a gente entende que a arca só vai ser provada depois que ela está pronta.
Tem Deus falando aqui comigo nessa noite. A gente só é provado depois que a gente está pronto, porque enquanto não estamos prontos, não somos provados. Pastor, eu estou sendo provado. É porque Ele sabe que você está pronto, Ele suporta, Ele sabe que você não vai declinar, Ele sabe que você não vai cair, Ele sabe que você não vai romper, aleluia. Ele sabe que você vai suportar. Ele não dá o fardo maior do que aquilo que nós não suportamos. Ele sabe o nosso limite, Ele sabe a nossa condição, Ele sabe que nós não vamos declinar. Segura na mão de quem está do teu lado, fala assim: Deus sabe que você é forte, Deus sabe que você aguenta, Deus sabe que você pode muito mais. Fala para Ele: tira a força da sua fraqueza, tira a força da sua fraqueza. Jesus está lá e não estão privados de acabar alguma coisa. E vamos dizer que nós não estamos acostumados com algo que acaba de repente, porque algo que acaba não foi a programação. A programação era que desse tudo certo até o final, amém? Então nada do que a gente programa para acontecer de acabar no meio. Porque a pior coisa que tem é você fazer uma programação sabendo que não vai finalizar. Se você sabe que não vai finalizar, tudo bem, você só pode ficar triste. Mas o que é que acontece quando algo acaba no meio do caminho que você não projetou e projetou para o futuro? Tudo aquilo que acaba no meio do caminho, algo que você projetou para o futuro, acontece uma palavra chamada frustração. E frustração é uma das piores coisas que tem na nossa vida, porque frustração é uma expectativa que você coloca em um resultado que vai alcançar, mas não alcança ele. Frustração é quando você não alcança o resultado que esperava e sonhava que acontecesse, mas aí acaba no meio do caminho interrompendo alguma coisa. Pergunta para quem está do teu lado se já passou frustração. Você já passou frustração? Alguma coisa que você já sonhou, alguma coisa que você planejou, casamento, profissão, né? Vida financeira, vida ministerial, alguma coisa que você projetou, filhos, alguma coisa que você projetou e no meio do caminho foi interrompido, no meio do caminho parou. É a pior coisa que tem, frustração. Porque vem uma questão de sentimento de impotência, vem um sentimento de invalidez, vem um sentimento de complexo de inferioridade. Olha como há uma engrenagem que vai indo uma engrenagem. De uma frustração vem um complexo de inferioridade, vem um sentimento de invalidez, vem um sentimento de impotência que você não conseguiu, porque acabou no meio do caminho. Porque às vezes alguma coisa não é difícil começar, às vezes alguma coisa é difícil acabar. Porque começar, irmão, todo mundo começa uma faculdade, mas terminar uma faculdade é difícil. Começa um casamento, mas terminar a vida no casamento. Começar numa profissão e terminar naquela profissão. Começar na fé e terminar até o fim a sua vida na fé. Então a questão não é começar, o começo é até prático e fácil. A questão é você levar isso até o final. Mas quando acontece no meio do caminho, no meio, quando acontece algo no meio, e quando acontece algo no meio, a gente cria uma outra dúvida. Você não sabe se você avança ou se você retrocede. Porque quando você está 50% do que você concluiu e falta 50% para concluir, que é o meio, você fica naquela dúvida: será que eu continuo ou será que eu retrocedo? Porque eu estou no meio, eu posso voltar ou eu posso avançar. Mas vamos para um conselho bíblico que está em Hebreus.
que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo de número 10, verso 37, 38 e 39, que Deus vai falando assim, que não tem prazer na alma daquele que recua, não tem prazer na alma daquele que volta atrás, mas antes o prazer do Senhor é naqueles que avançam. E a Bíblia vai dizendo que nós não somos daqueles que recuamos, mas nós somos daquele que avançamos, porque o justo viverá da fé. E ele vai dizendo, só mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Em nome de Jesus, Deus não te chamou para você dar marcha ré, Deus te chamou para você avançar. Deus não chamou você para retroceder, Deus chamou você para ir para cima. Chacoalha quem está do teu lado e diz, vai para cima, é para frente, é para frente, é para frente, não é recuando não, o projeto está lá na frente, não é lá atrás não, vai para frente, avança, avança, Deus é contigo, aleluia! Pastor, mas como é que eu vou findar? Como é que eu vou continuar? Entenda uma coisa, que quando Jesus olha os discípulos que estão questionando, porque ele está, antes de subir aos céus, Jesus anda um período de tempo na terra, depois que ele morre e ele ressuscita, e ele fica aproximadamente aí um período de 40 dias andando, e eles ficam questionando, e aí Jesus chega no meio deles e diz, a paz seja convosco. É sempre no meio que Jesus chega no meio dos discípulos, a paz seja convosco. Entenda que quando aqueles discípulos estavam no barquinho e estavam navegando ali o mar da Galileia, o rio da Galileia, eles estavam navegando, diz que eles estavam no meio da tempestade, e quando eles estavam no meio da tempestade, Jesus desceu um monte e saiu andando pelas águas, bem encontrar eles bem no meio. Ah, meu Deus do céu, é no meio que Deus te encontra, é no meio que Deus aparece, é no meio que Deus intervém. Foi bem no meio da festa que acabou o vinho, mas foi no meio que Jesus iniciou e diz, deixa comigo, eu vou agir, eu vou fazer. Ah, em nome de Jesus, talvez você está no meio de uma crise, no meio de um pensamento, no meio de um ponto de interrogação, mas o meu Jesus está dizendo, eu apareço no meio da tua história. Hoje, se tem alguém aqui comigo, levanta a tua mão e adora Ele, adora Ele, adora Ele. Mas é nesse cenário que a gente vai encontrar, primeiro, que as dificuldades não estamos privados, mas nós não estamos privados de poder ver a intervenção e a provisão de Deus também. Mas é nesse momento que o vinho acaba, e tem alguém que vê que o vinho acaba, percebe, é sensível, e vai correr até Jesus para falar. Essa mulher chama Maria. Maria viu que o vinho acabou. Só que interessante, quando ela viu o vinho acabar, ela foi sensível a notar uma situação, problema. A primeira coisa que a gente tem que ver na vida é identificar o problema, para depois levar esse problema a quem pode resolver. Ela identificou um problema. Diga para quem está do teu lado, primeiro identifica o problema. Identifique a situação de dor, identifique a situação de choro. Olha, quando Jesus chega lá em João capítulo 11 para Marta e Maria, vai dizer assim, vocês estão chorando, estão dizendo que se eu estivesse aqui, mas aonde está Lázaro? Me leva até ele. O que Jesus está dizendo? Identifica onde está o problema, o choro, a dor, e me leva até lá. A primeira coisa é identificar qual é a situação. Quando Jesus vai olhar para aquele cego, vai perguntar, o que você quer que eu te faça? Eu quero enxergar. O que Jesus está fazendo?
fazendo aquele cego identificar aonde está a situação. Deus está falando com você aí. Você consegue identificar aonde está alguma situação que talvez causa dificuldade, constrangimento, angústia, choro? Você consegue identificar aonde é? Porque após identificar um problema, uma situação que seria o caos, essa mulher está tão sensível que ela poderia dizer, para resolver esse problema, precisava de um empresário que tem uma vinícola. Precisava de um empresário, porque qual era o problema? Vinho. Então precisava de um empresário que tem uma vinícola, e ela poderia, onde tem um empresário que tem uma vinícola, porque encontrar vinho nessa hora, é só quem tem uma vinícola para poder trazer aqui. Ou então encontrar alguém que tem muito dinheiro e é amigo de alguém que tem uma vinícola. A razão era essa, encontrar. Só que ela se depara diante que não existe empresário, não existe dono de vinícola. Ela se depara que mediante a sua volta não há solução nenhuma humana. Não tem dinheiro que resolve, não tem conhecimento que resolve. Porque às vezes a gente vai encontrar isso na nossa vida. A gente olha a nossa volta e a gente deve correr atrás de, se eu estou com um problema judicial, eu vou atrás de um advogado, amém? Se eu estou com um problema de ordem emocional, eu vou atrás de um psicólogo. Se eu estou com um problema espiritual, eu vou para a igreja. Se eu estou com um problema no meu pé que eu quebrei, eu vou para o ortopedista. A gente tem que procurar um especialista para aquela nossa dor, porque nós identificamos. Se eu tiver com dor de dente, eu vou para o dentista. Então eu identifico e vou a um especialista para poder resolver, pastor Diego. Então olha a situação de Maria. Qual é o especialista na hora? Não tem. E às vezes Deus permite que a gente olhe a nossa volta e a gente não encontre um especialista para a situação a resolver na nossa vida. Às vezes a gente observa a nossa volta e a gente encontra dizendo assim: eu não tenho um especialista que poderia solucionar, não tenho por onde recorrer, não tenho por onde. Até então que ela não tinha tempo, ela não tinha como procurar no Google, ela não tinha como procurar nas páginas amarelas. Meu Deus, página amarela da minha época, né? Ninguém sabe nem o que é isso. Era um guia que tinha, irmãos. Quem é da minha época aí de 72 vai entender isso. Mas ela não tinha como procurar, tá lá, agora é chat, como? GPT, coloca lá, sai tudo, né? Então ela não tinha nada disso. Ela tinha que usar aquele momento. O que tinha que acontecer tinha que ser aquela hora. E existem coisas na nossa vida que não dá para protocolar para amanhã. Existem coisas na nossa vida que não dá para fazer o ano que vem. Existem coisas na nossa vida que não dá para acontecer o mês que vem. Não dá tempo de correr. E a gente tem que entender que quando algum recurso na nossa volta, não existe possibilidade de solução para aquilo que nós queremos, só existe uma solução, só existe um caminho, só existe uma porta, só existe uma fé, só existe um Deus, só existe olhar para o alto e dizer: de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que Deus estava querendo dizer era: para de olhar por uma forma horizontal. Quando do seu lado não houver nenhum resultado que possa acontecer por algum especialista que poderia até resolver, e não houver tempo nem possibilidade, olha para cima, olha para o alto, porque existe um Deus que está sentado no seu trono, olhando para baixo, aleluia. A terra
estrado dos seus pés, e está dando ordem aos seus anjos, dizendo: eu darei ordem aos meus anjos, para que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não seja atingido. Eu corto o arco, eu quebro a lança, eu queimo os carros do fogo, e eu digo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se não tiver maná, eu mando. Se não tiver alguém para derrubar gigante, eu uso menino. Só que o que me chama a atenção de Maria é que Maria vai a Jesus, e ela sabe que Ele pode. Ela não usa determinar, eu determino, porque ninguém determina Deus fazer nada, irmãos. Determino que o Senhor faça isso, eu determino que acontece isso na minha vida. Não, ninguém pode determinar. O único que pode determinar é Ele. Eu só uso o Salmo de número 37, que Deus concede o desejo do nosso coração. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Eu não tenho como determinar um Deus, porque eu sou criação e Ele é criador. Quem determina é Ele, quem faz é Ele, do jeito dele, da maneira dele. A única coisa é que eu só levo o relato para Ele, eu só levo para Ele a dificuldade, eu só levo para Ele a situação. E Maria vai dizendo: o vinho acabou. Ele vai dizendo: mas o que é que eu tenho a ver com esta tua preocupação? O casamento não era dela. Entenda que ela só estava ali na cozinha ajudando, mas ela estava preocupada. Sabe o que é isso? Maria sente parte daquele casamento, ela se sente pertencente àquela situação. Sabe o que Maria tem ali? Maria tem um sentimento de corpo de Cristo. Paulo vai dizendo em 1 Coríntios capítulo de número 10, que nós somos o corpo de Cristo. Um é pé, outro é mão, outro é olho, outro é braço. E corpo está ligado à cabeça, e a cabeça é Cristo. Entenda que um é pé, outro é mão, cada um tem uma função. E entenda que qualquer parte do corpo que venha a sofrer, o corpo inteiro sofre. Fica com uma unha encravada para ver se você não fica a noite inteira acordado, sentindo aquela dor, e você quer sanar aquele problema. Sabe por quê? Porque corpo sente qualquer membro do corpo que esteja doente ou esteja mal. Maria estava lá e ela representa que ela faz parte do corpo. O problema é meu também. O casamento é deles, mas o problema é meu. E se eu assumo que o problema é meu, eu posso ir atrás para uma solução também. Sabe que nós entendemos aqui que o problema não é de cada um, não é individual. O problema é nosso. Nós somos corpo de Cristo. Nós devemos chorar com os que choram, alegrar com aqueles que se alegram. E ela sente a dor, dizendo: está aqui a situação. E Jesus fala: o que é que eu tenho a ver com essa preocupação sua? Essa preocupação é sua e não minha. Essa preocupação é sua e não minha. Só que Maria não tem nenhuma resposta de Jesus. Ele não fala para ela fazer nada, só pergunta para ela: o que é que a sua preocupação tem a ver comigo? Tem nada a ver comigo. Maria sai de cena, vai até os serviçais e vai falar assim: tudo que ele fizer, tudo que ele pedir, vocês façam. Agora, Jesus pediu alguma coisa para ela fazer? Jesus pediu para ela ir falar isso para os serviçais? Não pediu nada, porque Jesus ainda vai falar para ela: o que é que eu tenho a ver com esta tua preocupação? E não é chegada a minha hora ainda, não é o meu momento de fazer nada. Agora entenda uma coisa, a gente sempre fala assim, acontece alguma coisa na nossa vida e fala assim: é porque não é o tempo de Deus, não é a hora de Deus. Alguém já falou isso? Não é o tempo de Deus, não é a hora de Deus, na hora de Deus vai vir, a hora de Deus. Agora entenda o seguinte: se Jesus está falando que não é tempo dele, e que ele não tem nada a ver com a preocupação dela, aquela mulher vai: tudo quanto ele pedir, vocês obedeçam e façam à risca.
Sabe o que Maria está dizendo? Maria está dizendo o seguinte: enquanto não é tempo dele, é o meu tempo de fazer alguma coisa. Enquanto não é o tempo dele, é o tempo de eu me levantar e fazer alguma coisa. Porque enquanto não é o tempo dele, é o tempo de eu fazer alguma coisa. Às vezes a gente se acomoda e senta só esperando, não é tempo de Deus, e você senta, não faz nada, fica parado, só esperando o tempo de Deus. Mas Maria disse não, enquanto não é chegada a hora dele, é a minha parte que eu tenho que fazer. Chacoalha quem está do teu lado, fala assim: enquanto não é tempo de Deus, é o seu tempo, é a sua hora, é a sua vez. Então haja, faça alguma coisa, já que você veio aqui, dá glória a Deus, aleluia. Faça tudo quanto você puder fazer, faça tudo quanto você puder, se esforce, vai atrás, corre, vai em frente, lute, bata, porque aquele que bate abre, aquele que busca encontra, aquele que pede recebe. Enquanto não é a hora dele, não é tempo de ficar sentado, não é tempo de ficar no quarto, não é tempo de ficar chorando, não é tempo de se calar. Enquanto não é tempo dele, é o seu tempo. Continua trabalhando, continua fazendo, continua se esforçando, continua agindo. Porque a gente pensa, se não é o tempo de Deus, eu vou esperar, eu vou me calar. Não, não, se não é tempo dele, continuo fazendo, eu continuo trabalhando, eu continuo exercitando, eu continuo agindo, aleluia. Eu continuo batalhando, eu continuo indo, eu continuo realizando. Por quê, pastor? Porque quando chegar o tempo dele, chegar a hora dele, então eu sento e ele faz, eu sento e ele realiza, eu sento, ele faz. Ei, eu quero profetizar sobre a sua vida: enquanto não é o tempo dele, você se esforça, enquanto não é o tempo dele, você age, mas quando chegar a hora dele, quando chegar a vez dele, você senta de camarote, só para ver milagre, só para ver o extraordinário, só para ver o natural. Se prepara para chegar o tempo dele e você contemplar a glória dele. Se tem alguém comigo aqui, levanta a tua mão e adora ele, adora ele. O tempo dele vai chegar na tua vida, o tempo dele vai chegar na tua vida, o tempo dele vai chegar na tua vida, aleluia. Aí você vai dizer: glória a Deus, aleluia, ainda bem que eu vim. O tempo dele está chegando, mas ele não falou nada. Deus é um Deus que fala pouco e age muito. Tem gente que fala muito e age pouco, mas Deus é um Deus que fala pouco e age muito. Mais importante é fazer do que falar. Ele não fala nada. Pior coisa que tem é alguém ficar falando muito e não fazer nada. Mas a melhor coisa que tem é um Deus que está em silêncio, mas está trabalhando. A Bíblia diz assim que nunca se viu, nem ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Entenda uma coisa: se o silêncio de Deus não é uma questão de que ele não vai agir. Tem coisas que Deus nem vai falar, mas a gente só vai ver acontecer. Ah, meu Deus do céu, eu vou repetir. Tem coisas que você nem vai ouvir Deus falar tão diretamente, porque ouvir é uma coisa, mas ver é outra. Ah, eu quero profetizar sobre a sua vida: não vai vir sobre os seus ouvidos, vai os teus olhos contemplar o que Deus tem para você. Não é só os seus ouvidos que vão ouvir, mas são os seus olhos que vão contemplar o que Ele há de fazer, em nome de Jesus. Eu estou profetizando para vidas que estão
estão aqui, porque ouvir você já está cansado de ouvir, mas o que você está querendo é que os teus olhos possam contemplar a glória dele, o poder dele, a intervenção dele, o milagre dele, o sobrenatural dele. Se prepara para ver. Ei, chacoalha quem está do teu lado e diz: se prepara para ver o que você nunca viu. Se prepara para ver aquilo que você nunca viu. Se tem alguém comigo aqui, joga a tua mão para cima e adora. Adora ele, adora ele, adora ele. Maria já tinha visto água sendo transformada em vinho? Os discípulos tinham visto água sendo transformada em vinho alguma vez? Os convidados ou o mestre-sala, os serviçais, já tinham visto água sendo transformada alguma vez? Então aquilo que estava para acontecer era novidade. Aquilo que estava para acontecer é algo novo. Tem coisa nova vindo aí, 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 tem novidade de vida dizendo aí. Ele diz: eis que faço uma coisa nova no meio do teu deserto, no meio do ermo. Eu tenho uma coisa nova para ti, tem coisa nova surgindo, tem coisa nova para vir, tem coisa nova para acontecer. Aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que os teus ouvidos nunca ouviram, aquilo que nunca subiu ao coração, são as coisas que Deus tem preparado para ti. Tem coisa nova vindo, tem coisa nova acontecendo, tem coisa nova surgindo. Amandorebadaia, se prepara. Maria não fala nada, mas ela faz a parte dela. E quando ela termina de fazer a parte dela, agora Jesus entra para fazer a dele. Deus nunca vai fazer a parte dele enquanto a gente estiver fazendo a nossa. Mas quando a gente se cansa de fazer a nossa, Ele faz a dele. Maria tem um princípio da obediência. Diga comigo: princípio da obediência. O princípio da obediência, ela é: tudo que Ele pedir, vocês façam. É o princípio da fé. Se Ele pedir para plantar bananeira, se Ele pedir para sair correndo, se Ele pedir para Abraão o filho, tudo que Deus vai pedir é porque já existe. Deus nunca pede algo do que não existe. Tudo que Deus pede é porque já existe. Não é algo que Ele vai nos dar, Ele já nos deu. Então tudo que Deus pede é porque já existe. Quando Deus pede para Abraão o filho, é porque o filho já existia. Quando Deus pede para nós ofertarmos e dizimarmos, é porque Ele já nos deu. Tudo que Deus pede é porque já existe. E aí é o princípio da obediência. E todo princípio da obediência leva ao sobrenatural de Deus. Olha para quem está do teu lado e fala assim: o princípio da obediência leva ao sobrenatural de Deus. Você quer ver o sobrenatural de Deus? Você quer ver o milagre de Deus? Obedeça a palavra do Senhor. Obedeça a Bíblia, a palavra. Obedeça a ela. Obedeça os princípios. Obedeça a ela de Gênesis a Apocalipse. Obedeça os 66 livros. Obedeça o decálogo, os 10 mandamentos. Obedeça todos os princípios que tem. Na obediência tem milagre. Na obediência tem porta aberta. Na obediência tem céu aberto. Na obediência tem o sobrenatural, tem o extraordinário. Na obediência tem provisão. Na obediência tem cura. Na obediência tem como Ele colocar em ordem o que está em desordem. Na obediência tem como Ele virar uma chave e mudar a tua história. Na obediência tem intervenção de Deus. Na obediência tudo é possível. Não, eu estou dizendo aqui, eu vou repetir:
noite. Me ajuda a pregar nessa noite. Na obediência, os céus estão ao teu favor. Na obediência, o milagre acontece. Na obediência, ele ressuscita. Na obediência, ele multiplica. Na obediência, ele te prospera. Na obediência, ele te sara. Jesus vai pedir, e ele vai pedir dizendo assim: encha esses jarros de água, encha. E diz que eles enchem até a boca. Eu tenho uma dúvida aqui nessa parte, pensa comigo, gosto de pensar. Eu não sei se eles enchem até a boca para dar risada, ou se eles enchem até a boca porque eles têm fé, pastor Renato. Porque Jesus não falou para encher até a boca, só falou para encher. Então eu não sei se eles estão enchendo, dizendo assim: vamos encher até a boca, porque se ficar baixo, estou cogitando, se ficar no meio, ninguém vai ver que é água. Mas se a gente for até em cima, todos vão ver que é água, vai ridicularizar. Ou pode ser que eles tenham até fé: vamos encher até a boca, porque vai ser transformado água em vinho. Só que Jesus não fala que vai transformar em vinho, ele só fala para encher de água. Agora, o que é que eles estavam ali com 6 jarros? Da onde que vem o vinho? Da uva? Da videira? Só que o que é que eles têm ali na mão? 6 jarros. Eles não têm um plantio, eles não têm agricultura, eles não têm uma vinícola. Então o que Deus vai usar? Vai usar o jarro e vai usar a água, porque é o que tem. O que é que tem? O jarro e a água. É o que tem. Diga comigo, é o que tem. Quando Deus vai falar com Moisés, que Moisés está em frente do mar, e que chamam de vermelho, Deus vai falar assim: Moisés, o que é que você tem na mão? Senhor, eu tenho um cajado. Então por que está clamando a mim? Eu vou usar o que você tem na mão. Pega o teu cajado, bate nas águas, e as águas vão se abrir. Davi vai lutar contra o Golias, o filisteu. Saul tenta colocar uma roupa nele, de rei, com espada. Ele dá 2 caminhadas e diz: não, não, eu tenho algo na minha mão, que eu já derrubei leão, derrubei urso. Eu tenho algo na minha mão, é uma funda, uma espécie de um estilingue, e eu tenho algumas pedras, e é com isso que eu tenho na minha mão que eu vou derrubar esse gigante. Sansão se depara diante de 1000 soldados inimigos. E o que é que Sansão tem na mão? Não é uma metralhadora, não é uma arma, não é uma dinamite, não é uma bomba, não é uma granada. Sansão tem uma queixada de jumento. Sabe o que é a queixada de jumento? Uma cabeça de jumento só tem um esqueleto. E com aquela cabeça de jumento ele começa a bater aqui, bater ali, bater aqui, bater ali, e os 1000 homens são derrotados. Quando Jesus está lá dizendo: vamos sustentar essa multidão, e alguém diz: não tem como buscar nada, mas André diz assim: tem um menino que tem na mão dele 5 pães e 2 peixes. O que é que a gente fica esperando? Deus encher a nossa mão, Deus fazer um monte de coisa para a gente realizar alguma coisa. Parece que a gente fica esperando: se eu tivesse dinheiro eu montaria esse negócio, se eu tivesse inteligência eu seria melhor, bem sucedido, se eu tivesse o estudo, a faculdade, a universidade, se eu tivesse tudo isso eu chegaria longe e eu teria sucesso. Se eu tivesse network, conhecimento de alguém que está lá e já avançou, tem sucesso, a minha vida profissional seria
seria diferente. Se eu tivesse isso, eu seria aquilo. Em nome de Jesus, o que Deus está dizendo para você, Ele diz: já está na tua mão, já tem na tua mão. Eu já te dei, usa o que você tem, usa o que você tem, na simplicidade que você tem, usa aquilo que eu já te coloquei na tua mão. Eu não vou te dar riqueza, é com o que você tem na tua mão que você vai se tornar próspero. Eu não vou te dar mais network, porque é com o conhecimento que você tem que eu vou fazer você ter sucesso. Eu não vou trazer para você maior inteligência, porque é com a inteligência que você tem que você vai criar coisas novas. Aleluia. O que o Senhor está dizendo: eu já te dei, você está na tua mão. Não pensa que precisa de algo grande, não desperdiça o que eu já te dei. O que eu te dei vai abrir mar, o que eu te dei vai quebrar gigante, o que eu te dei vai derrotar soldados inimigos. Se tem alguém aqui comigo e acredita nessa palavra, pelo amor de Deus, levanta a tua mão e adora Ele, adora Ele. Estenda a sua mão assim para frente. Olhe para ela. A minha oração é: se você não está conseguindo enxergar o que está na tua mão, que os teus olhos sejam abertos agora. Se você não está conseguindo enxergar o que você tem nas tuas mãos, ou se você está enxergando que é pouco, é insignificante, Deus trabalha com pouco e com aquilo que é insignificante. Talvez você está dizendo: o que eu tenho não é quase nada, é do nada. Sabe por quê? Porque Ele não troca a sua glória, Ele não divide a sua glória com ninguém. É do pouco que vem muito, é do nada que Ele faz as coisas acontecer. Aleluia. Se você acha que é improvável com aquilo que já está nas tuas mãos, que os teus olhos sejam abertos agora e você possa ver como ferramenta para mudar a tua história financeira, espiritual, material, conjugal. Você possa mudar a tua vida emocional. O que você tem agora, em nome de Jesus, nas tuas mãos, que os teus olhos possam contemplar o lugar e o que Deus tem para ti. Uma presença de Deus aqui, algo sobrenatural. São jarros e a enche de água. Só que interessante, o que eles precisavam era de vinho, mas o que tem ali é água. Entenda uma coisa aqui: o que eles precisavam era de vinho, e agora o que eles estão enchendo as talhas é de água. E eles enchem, e quando eles enchem de água, Jesus fala: tira um pouco e vai levar a pessoa responsável da festa, a pessoa que organizou tudo, porque basta um para influenciar todo o resto. Basta uma pessoa para influenciar muita gente. Você conhece uma pessoa influenciadora? Que se alguma coisa boa acontecer, ele espalha para todo mundo. Mas você conhece alguma pessoa também que se acontecer alguma coisa ruim, ele espalha para todo mundo? É isso daí. É o que espalha, é o que influencia. O que Jesus está falando é: primeiro você vai comunicar ao influenciador, ao influencer, porque ele terá controle e domínio para influenciar muita gente. Não é qualquer um que você mostra o que Deus está fazendo. A primeira pessoa a experimentar, a primeira pessoa a provar do que está acontecendo, muitas vezes é aquele que gosta de falar da vida de muita gente, seja bom ou seja mal. Você viu fulano, o que aconteceu com ele? Misericórdia, lá caiu, já era, não tem. Você viu o que aconteceu? Pecou, meu Deus. Mas esse mesmo que fala mal, que se alguma coisa acontecer, ele fala bem também, porque ele quer comunicar, ele quer falar. E aí, sabe o que Deus está falando no meu coração? Que a primeira pessoa que vai saber o que Deus está fazendo na sua vida é o fofoqueiro.
é aquele que já falou da tua vida, é aquele que já declinou e fez, espalhou para todo mundo. Só que dessa vez ele não vai espalhar algo negativo. Só que dessa vez ele não vai espalhar algo para te prejudicar. Dessa vez ele vai espalhar dizendo: você viu o que Deus fez na vida dele? Você viu o que Deus fez na vida dela? Você viu a transformação? Você viu a mudança? Você viu a virada de chave? Você viu o que aconteceu? Deus curou, você viu? Deus prosperou, Deus abriu porta, Deus realizou coisa extraordinária, Deus interviu. Você viu o que Deus fez? Você viu o que Deus está fazendo? Eu tenho que falar: em nome de Jesus, se prepara, porque aquele maior que falou de você e que talvez te chateou, te magoou, é a pessoa que Deus está dizendo: vou usar a boca dele também para poder falar dos benefícios que eu estou fazendo sobre a tua vida. Deus está mudando maldição em bênção. Deus está transformando fofoqueiro em influencer sobre a tua vida. Tirar e vai levar. Agora isso eu acho interessante, porque na hora que tira a água, ele tira um pouco de água, coloca num pote e ele vai levar ao influencer. Agora é influencer, saiu de fofoqueira para influência agora. Aí ele vai levar, ele leva. Quando ele leva, ele prova, porque quem já falou de você vai provar do que Deus está fazendo por você. E aí quando ele prova, ele diz: que vinho bom. Só que quando eles encheram na torneira, era água. Só que quando chegou aqui, era vinho. Eu vou repetir. Quando encheu na torneira, água. Mas quando chegou para servir, era vinho. Na hora que estava enchendo que era água. Não era vinho que estava sendo derramado, era água. Mas quando chegou lá, era vinho. Aonde aconteceu o milagre? Aonde? No caminho. Ainda que eu não veja, mas é no processo de continuar andando e caminhando que as coisas acontecem. Nunca pare de andar, nunca pare de caminhar, nunca para de prosseguir. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ei, não para de dar glória, não para de caminhar, não para de andar. Quando é que vai acontecer? É no meio do caminho, é no meio do caminho. No meio do caminho você não vai ver, mas chegar no final você vai perceber. Não aconteceu em janeiro, mas quando chegar em dezembro, aleluia, você vai dizer: quando é que aconteceu? Eu não sei, se foi junho, se foi julho, se foi agosto, se foi maio. Eu só sei que eu estou caminhando, eu estou dando glória, eu estou louvando, e no meio do caminho aconteceu. É no meio do caminho. É por isso que não, se eles ficassem parados, nada acontecia. Mas enquanto estava em movimento, as coisas estão acontecendo. Chacoalha quem está do teu lado e fala assim: nunca fica parado. Se movimenta, se movimenta.
se movimenta, porque enquanto você se movimenta é que Deus age. Você lembra lá do tanque de Betesda? No tanque de Betesda as águas se movimentavam, quem descia era curado. É no movimento que Deus cura, é no movimento que Deus abre, é no movimento que Deus intervém, é no movimento da glória de Deus, do Espírito de Deus. É nesse mover de Deus nessa noite que as coisas acontecem. Eu não tenho como garantir se é hoje, se é amanhã, mas eu tenho como garantir: continua caminhando, porque no meio dessa tua caminhada, no meio dessa sua jornada, no meio dessa caminhada sua, as coisas acontecem, as coisas acontecem, as coisas acontecem. De outro você vai chegar aqui e dizer: Deus transformou, Deus interveio, um milagre aconteceu, o sobrenatural realizou, o extraordinário chegou. Prova, e quando ele prova, ele fala uma palavra: o melhor vinho foi servido agora. O primeiro vinho era bom, mas o melhor vinho foi agora. Não é comum, não. Comum era o bom, depois o ruim, mas o bom e o excelente não era comum. Primeiro foi bom, mas o que era bom acabou. Entenda que o que era bom veio da terra, veio da vinícola, veio da plantação, da vinha. Porque tudo que é bom vem daquilo que a gente faz. O que a gente faz às vezes é bom. Agora entenda uma coisa: o que é que o homem faz pode acabar um dia. Tudo que acaba um dia é porque veio da mão humana. Tudo que é bom pode vir da mão humana também. Então o que era bom era da terra, mas o que era bom acabou. Quando alguma coisa acaba, é porque veio do homem. Mas quando acaba o que é bom, vem algo melhor, vem algo excelente, Marcelo. Porque o que Deus manda não é bom, o que Deus manda é superior a tudo aquilo que a gente já construiu. E o que eles estão dizendo é: o que veio agora por último é superior ao primeiro período que passou. Em outras palavras, para a gente entender, o que é superior estava guardado para você poder experimentar. Porque o que veio é superior ao primeiro que já aconteceu, ao que você já experimentou. Entenda uma coisa: que tudo que vem da mão de Deus é superior a tudo aquilo que a gente já experimentou na vida. O que Deus está dizendo nessa noite, para a gente poder começar a pregar. Você pensou que era para a gente terminar, né? O que Deus está dizendo é: tudo que você já provou que foi bom, eu tenho algo superior a isso. Eu tenho algo muito melhor do que isso. Sabe o que eu tenho para dizer? O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus está por vir. Pastor, eu já experimentei o que é bom. Se prepara, porque você vai experimentar algo superior. Pastor, eu já experimentei o que é bom na minha vida financeira. Se prepara, porque o que você vai experimentar é superior. Pastor, eu já experimentei o que é bom no meu casamento. Se prepara para poder experimentar aquilo que é superior do que você já vivenciou. Pastor, eu já provei o que é bom na minha vida emocional. Se prepara, porque o que Deus tem preparado
passado é superior. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir na tua vida financeira, na tua vida espiritual, na tua vida material, na tua vida pessoal. Ah, meu Deus do céu, em nome de Jesus, o que Ele está dizendo é: o melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. Se coloque de pé. O melhor de Deus. Aleluia. Olha para quem está do lado e fala assim: o melhor de Deus está por vir. Talvez você já tenha experimentado tudo aquilo que veio da terra, mas o que Deus tem é algo do céu. Porque tudo que é da terra é passageiro, mas tudo que vem das mãos de Deus é superior. A gente na vida, antes de se converter, eu me converti aos 27 anos, eu experimentei muita coisa boa, mas não há de se comparar, pastor Diego, do que eu já experimentei depois do que Deus deu para mim. Não há de se comparar, pastor Sandro, do que Deus já me fez provar, daquilo que Ele já me deu, e não de algo que eu já experimentei. É superior. Prazer, alegria, é superior. E o que eles estão dizendo é: o que veio por último é superior. Agora olha só, começou bem, no meio declinou, aí quando voltou, não voltou para o mesmo nível. Quando voltou para o nível superior. Aí entra que tudo aquilo que acaba um dia, quando vem, não vem na mesma porção do que a gente tinha. Quando vem, vem numa porção no mínimo o dobro do que a gente tinha. Vem comigo. Você lembra de Jó? Perdeu tudo que tinha: saúde, bens, filhos. Perdeu. Só que no último capítulo de Jó, ele não recebeu só o que ele perdeu. Capítulo 42 diz que Deus restituiu a Jó em dobro tudo quanto ele tinha. O menino dá 5 pães, mas sobra 12 cestos cheios. Entenda uma coisa: o que Deus tem é muito maior do que aquilo que você já perdeu. Vem comigo, irmãos, vem comigo. Para não, vem comigo. Você lembra de Adão? Perdeu uma costela. Só que quando Deus vai dar para ele, não dá uma costela, dá uma mulher já pronta. Tudo que você perdeu no meio do caminho, o que Deus tem no mínimo é o dobro para te dar. E esse dobro é superior a qualquer prazer que você já perdeu. Pastor, eu perdi um relacionamento, perdi, pastor, alguma coisa material, eu perdi a esperança, perdi o amor, perdi a fé. Mas o que Deus estava dizendo é: eu vou acrescentar tua fé, vou acrescentar o teu amor, vou acrescentar a tua esperança, e vai ser muito maior do que a primeira vez. Vai ser dupla honra, dupla honra, dupla honra. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira.
O que Deus tem, seus olhos ainda não contemplaram, mas é superior a tudo aquilo que já perdeu, tudo aquilo que já declinou. Ele está dizendo: eu volto numa porção dobrada, eu volto algo superior. Talvez você já perdeu o prazer, perdeu a alegria, perdeu a motivação, perdeu a esperança, perdeu um dia do futuro que você olhava, mas o Senhor está dizendo: eu vou acrescentar em você um ânimo maior, vou acrescentar em você uma esperança maior, eu vou acrescentar em você um amor maior. Ei, Ele está dizendo: você vai experimentar algo superior a tudo aquilo que você já experimentou. Talvez na tua vida espiritual foi bom, mas se você perdeu dons, Ele está dizendo: eu vou retornar. Não é os mesmos dons, mas é o dobro de dons que você já teve. Assim diz o Senhor. Talvez você perdeu o ministério, perdeu o chamado, mas o Senhor está dizendo: eu restituo. Não é a mesma coisa, é o dobro. Se prepara para experimentar o melhor de Deus na tua vida. Se prepara para provar o melhor de Deus.